Com a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária do Tribunal Regional Eleitoral. Consulto os eminentes pares se há alguma observação a ser feita quanto à ata da sessão pretérita. Não havendo, declaro aprovado. Temos 4 processos pautados. Pedido de preferência. O processo 2.1 da relatoria do colega doutor Ulisses Rabaneda dos Santos. Trata-se de um recurso criminal, ação penal, alistamento eleitoral, inscrição eleitoral, crimes contra a fé pública eleitoral, falsidade ideológica da zona de Santo Antônio de Leverger, tendo como recorrente a Elizabeth Teixeira Santana Padilha e recorrido o Ministério Público Eleitoral. Com a palavra o eminente relator. Senhor presidente, é só preferência ou tem sustentação? Só preferência, não há sustentação oral. Senhor presidente, eminentes pares, tem-se em pauta recurso criminal interposto sobre Elizabeth Teixeira Santana Padilha, contestando sentença proferida pelo ilustre juiz da 38ª Zona Eleitoral, que a condenou a sanção corporal de 1 ano e 2 meses de reclusão e 5 dias multa em regime aberto, substituído por restritiva de direitos em razão do cometimento do crime do artigo 350 do Código Eleitoral. Aduziu a denúncia em síntese que, aspas, constou do inquérito policial número tal que o cartório eleitoral da 38ª Zona recebeu um requerimento de alistamento eleitoral em 3 de maio de 2012, subscrito pela também denunciada. Em outros autos, digo eu, Ana Paula da Conceição Santana, no qual a mesma falsamente declarou residir na chácara de Virges, 2 quilômetros do Lixá, Barreirinho sem número, na zona rural do município de Santo Antônio de Leverger, fecha aspas. Continua a denúncia assentando que, aspas, na mesma data, perante o mesmo cartório eleitoral, a hora denunciada Elizabeth Teixeira Santana Padilha subscreveu a mesma declaração falsa de endereço, na qual, também falsamente e para fins eleitorais, declarou que Ana Paula da Conceição Santana residia, na ocasião, em sua propriedade, qual seja, chácara Santa de Virges, 2 km do Lixá, Barreirinho sem número, zona rural do município de Santo Antônio de Leverger, fecha aspas. Ainda consta da denúncia que, aspas, feita a vistoria em loco, constatou-se que Ana Paula da Conceição Santana não residia no mencionado endereço, conforme certificado pelo oficial de justiça e o Demares sem nascimento, restando claro que, tanto Ana Paula quanto a denunciada Elizabeth Teixeira Santana Padilha prestaram declarações falsas no aludido documento para fins eleitorais. Requereu o Ministério Público, pois, a condenação da recorrente nas penas do artigo 350 do Código Eleitoral. Em outra denúncia criminal, o Ministério Público Eleitoral acusou a mesma recorrente, Elizabeth Santana, de ter falsificado ideologicamente outra declaração de endereço, desta vez em favor de Jairce Ângela da Conceição, atestando falsamente que esta pessoa também residia na chácara Santa de Virges 2 km do Lixá, Barreirinho sem número, zona rural do município de Santo Antônio de Leverger. Recebida a inicial acusatória, o meritíssimo juiz de piso remeteu os autos ao Ministério Público para que o mesmo se manifestasse se as imputações contra a recorrente, a despeito de estarem em denúncias separadas, não se tratavam de crime continuado. O membro do Ministério Público, então, aditou a denúncia para que a recorrente fosse processada nos mesmos autos pelas duas condutas tidas como criminosas, a saber, falsidade ideológica em declaração favorecendo Ana Paula da Conceição Santana e falsidade ideológica em declaração favorecendo Jairce Ângela da Conceição. Aditamento recebido, a ré foi citada, apresentou resposta escrita, onde ela contrariou a denúncia, rolou testemunhas. A audiência de instrução foi realizada, inquiriu-se testemunhas, interrogou-se a acusada e o juiz proferiu a sentença. Eu estou transcrevendo a sentença no relatório e continuo dizendo que, através do recurso de folhas tais, a recorrente pleiteia a reforma da decisão, utilizando, para tanto, os seguintes fundamentos. A. Que há diferença entre domicílio eleitoral e civil. B. Que restou comprovado que Ana Paula e Jairce, respectivamente sobrinha e cunhada da recorrente, possuem laços afetivos, familiares e patrimoniais com o município de Santo Antônio de Leverger. C. Que existindo elementos suficientes a justificar a inscrição do domicílio eleitoral de Jairce e Ana Paula, não há que se falar em crime de falsidade ideológica. D. Que não há potencialidade lesiva na conduta da recorrente. E. Que por essas razões há atipicidade da conduta. F. Que a pesquisa realizada pelo cartório eleitoral
comprovou que tanto Ana Paula quanto Jair-se sempre tiveram domicílio eleitoral em Santo Antônio de Leverger, desde 2004 e 1992, respectivamente. Por essas razões, requereu o provimento do recurso, contra razões apresentadas pelo desprovimento. Parecer do Ministério Público Eleitoral perante esta Corte no sentido de ser provido o recurso, trazendo a seguinte ementa de sua manifestação. E aqui eu estou citando a ementa do parecer do Ministério Público ao relatório, senhor presidente. Pois bem, não há sustentação oral, ouça se adota a Procuradoria. Inicialmente eu queria corrigir o meu próprio parecer, porque, embora conste na ementa que o parecer é pelo provimento do recurso, na verdade o parecer é pelo desprovimento do recurso. Isso porque a conduta, né, de certificar falsamente, ou no caso declarar falsamente o endereço eleitoral de alguém, é uma conduta frequente no Brasil, que se vê para conseguir regimentar eleitores para uma determinada região e aí, nesse caso, votar em um determinado candidato. Obviamente isso não é objeto dos autos, mas é uma conduta frequente que tem que ser sancionada e efetivamente ou é pelo artigo 350 do Código Eleitoral, haja vista que se trata de uma falsidade feita com fins eleitorais. Inclusive, no relatório que o senhor acabou de ler, consta na página... Infeliz. Aí está direto, não tem como pegar a página, mas na parte em que fala das sentenças de folha de 166 e 168, na sentença aparece que consta da peça acusatória que em 3 de maio de 2012 a requerida subscreveu falsamente um requerimento de alistamento eleitoral, o RAI, aludindo que terceiras pessoas residiam nesta circunscrição eleitoral para que aqui pudessem votar. Ou seja, não foi uma simples declaração que ela preencheu para fins eleitorais. Ela teria subscrito o próprio requerimento de alistamento eleitoral, que é direcionado ao juiz para que ele defira a transferência ou inscrição. Portanto, eu gostaria de fazer essa correção, né, de que não é pelo provimento. Saiu errado aqui no meu parecer. O erro é do próprio parecer, não é do seu relatório. E, por conta disso, manifestar-me pelo desprovimento do recurso, ratificando o parecer em toto apenas com essa correção. Então, feito a retificação, né, do parecer escrito, retorno a palavra ao digno relator. Senhor presidente, eminentes pares, apenas para contextualizar a corte, nós temos aqui 3 personagens: Elizabeth, Ana Paula e Jair-se. A Elizabeth reside em Santo Antônio de Leverger. Ana Paula e Jair-se receberam da Elizabeth uma declaração no sentido de que elas residiam em Santo Antônio. Então, o que aconteceu na prática? Nós temos nos autos 2 declarações com o demonstrativo que era dirigido ao TRE, aonde inicialmente Ana Paula declara que reside em Santo Antônio e depois da sua assinatura existe uma declaração logo abaixo da Elizabeth, que é a recorrente. Ana Paula e Jair-se não são processados nesses autos, aonde Elizabeth confirma esse endereço. E uma outra declaração da Jair-se nos mesmos moldes. Então, Elizabeth está sendo processada por ter dado esta declaração para fins eleitorais e o Ministério Público alega que ela é uma declaração falsa. No meu voto, eu estou dizendo o seguinte: como relatado, o presente recurso busca reformar sentença condenatória que aplicou à recorrente a pena de 1 ano e 2 meses de reclusão em regime inicial aberto. O parecer do Ministério Público Federal pleiteia a reforma da sentença com a absolvição da recorrente, afirmando que o crime do artigo 350 do Código Eleitoral é de mão própria, ou seja, só pode ser praticado pelo próprio beneficiário da declaração, não por terceiro, como no caso. A sustentar a tese ministerial, encontro alguns precedentes desta Corte, como decidido no habeas corpus número tal, julgado em dezembro de 2015, da relatoria Dr. Lídio Modesta Silva Filho, e o habeas corpus número tal, julgado em outubro de 2015, da relatoria Dr. Paulo Sodré.
Com a devida vênia, tenho compreensão diversa. O crime do artigo 350 do Código Eleitoral, no meu modo de ver, não se revela delito de mão própria, não tendo o tipo penal exigido nenhuma qualidade especial do autor, trazendo apenas a peculiaridade de demandar dolo específico. Esta é a redação do dispositivo legal. E vou pedir vênia para lê-la em decorrência da sua pertinência. Artigo 350. Omitir em documento público ou particular declaração que dele devia constar ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que deveria ser escrita, para fins eleitorais. E continuo. Como se vê, a falsidade ideológica para fins eleitorais é crime comum, podendo ser praticado por qualquer pessoa, não se extraindo da norma concessa vênia nada em sentido diverso. Os delitos de mão própria, conforme classifica a doutrina, são aqueles que se exige, aspas, sujeito ativo qualificado, devendo este cometer pessoalmente a conduta típica. Assim, continua a doutrina, neste caso, não admitem coautoria, mas apenas participação. Estou citando Guilherme Nutti e cito a obra. Para o ministro Félix Fischer, no julgamento do RESP número tal, aspas, os crimes de mão própria estão descritos em figuras típicas necessariamente formuladas de tal forma que só pode ser autor quem esteja em situação de realizar pessoalmente e de forma direta o fato punível, fecha aspas. São exemplos, pois, de crimes de mão própria o falso testemunho, o crime de reingresso de estrangeiro expulso, entre outros. Veja que nesses delitos a qualidade especial do agente é expressamente destacada na norma penal incriminadora, sendo, nos exemplos citados, a testemunha e o estrangeiro os únicos que podem, de mão própria, praticar o crime, admitindo, contudo, a participação. Outro crime de mão própria é o de inscrição fraudulenta de eleitor, previsto no artigo 289 do Código Eleitoral, onde se vê em seu preceito primário que o delito somente pode ser praticado pela pessoa que se inscreve perante a Justiça Eleitoral, trazendo ali, então, esse crime, no elemento objetivo, o termo inscrever-se eleitor. Deste modo, questiona-se qual a qualidade especial deve ter o agente para praticar o crime do artigo 350 do Código Eleitoral. Nenhuma. Qualquer pessoa, desde que o faça para fins eleitorais, elemento subjetivo específico, dolo, pode praticar o delito em estudo, que possui idêntica redação à do artigo 299 do Código Penal. Aliás, como se sabe, a falsidade ideológica prevista no Código Penal também é crime comum. A única diferença entre eles é que aqui a falsidade possui fins eleitorais, dolo específico, que lá não se exige. A despeito de precedentes do TSE exatamente no sentido sustentado no parecer, encontro no Supremo Tribunal Federal acórdão em que se debateu o tema, por ocasião de recebimento de denúncia, onde se admitiu a possibilidade de terceiro praticar o crime em tela. E cito o precedente: inquérito, conduta que configura em tese crime de falsa declaração de domicílio eleitoral. Declaração falsa firmada pelo proprietário do imóvel visando a comprovar que o indiciado, candidato ao cargo de prefeito municipal, tinha domicílio eleitoral na cidade de Santo André. Conduta configuradora em tese do delito tipificado no artigo 350 do Código Eleitoral. Denúncia recebida, cito a fonte. A doutrina caminha no mesmo sentido que sustento nesta oportunidade, afirmando que o crime do artigo 350 do Código Eleitoral é comum, podendo ser praticado por qualquer pessoa. E aqui, eminentes pares, estou citando três doutrinas, três doutrinadores muito utilizados pela Corte, nesse sentido, que o delito em estudo é comum. E deixo de ler a despeito de constar no voto. E continuo. Por outro lado, admitindo-se a posição de que o crime do artigo 350 do Código Eleitoral realmente é de mão própria, chegaremos à desagradável conclusão de que outras condutas que potencialmente devem ser incriminadas, pois se subsumem ao tipo penal, estariam isentas da responsabilidade penal. Destaco apenas para exemplificar alguma delas. A. Declaração fraudulenta de empregador para induzir juiz a erro e exonerar funcionário de servir à justiça eleitoral. B. Falsa declaração de bem subscrito por profissional contábil em registro de candidatura. C. Oposição de falsa data por terceiro no protocolo de pedido de desincompatibilização, grafando data retroativa, entre outras. Enfim, diversas são as circunstâncias que me levam ao entendimento de que o terceiro, caso omita ou declare falsamente fato juridicamente relevante, com fins eleitorais, pode ser sujeito ativo do delito tipificado no artigo 350 do Código Eleitoral. Por fim, quanto ao ponto, analisando o fundamento exprimido no habeas corpus, número tal, desta Corte, que foi de relatoria do Dr. Paulo, e pelo respeito que tenho pelos seus posicionamentos, fiz questão de analisar com muita cautela aquela decisão,
Dr. Paulo disse naquela oportunidade que, aspas, revela-se atípica e irrelevante a conduta de falsidade ideológica prevista no artigo 350 do Código Eleitoral ser imputada a terceiro, vez que se trata de crime de mão própria, que só pode ser praticada pelo próprio eleitor, que declara falsamente um domicílio eleitoral. Fecho aspas. Constato que nessa hipótese, jamais, na hipótese mencionada, o próprio eleitor vai de fato responder pelo delito do artigo 350. Estou fazendo esse raciocínio. O eleitor que declara falsamente seu próprio domicílio e protocola o pedido de inscrição, ele jamais vai responder pelo 350. Porque, pelo princípio da consunção, ele só vai responder pelo delito do artigo 289. E estou dizendo, ora, se o eleitor falsifica ideologicamente um endereço e junta no processo de alistamento eleitoral, o único crime que pratica será o do artigo 289 do Código Eleitoral, diante do princípio da consunção. Cito uma jurisprudência e prossigo. Desse modo, pedindo vênia àqueles que possuem posicionamento diverso, afasto a alegação de atipicidade da conduta em razão do crime ser de mão própria. Por outro lado, resta saber se a declaração assinada pela recorrente possui força per si para provar fato juridicamente relevante e se a declaração realmente é ideologicamente falsa. Analisando a legislação que rege a matéria, verifico que a Lei 6.996 de 82 sobre o alistamento dispôs o seguinte. Artigo 5º. O alistando apresentará em cartório ou em local previamente designado requerimento em formulário que obedecerá ao modelo aprovado pelo Tribunal Superior Eleitoral. O TSE, então, editou a Resolução 21.538 de 2003, que aduz. Aí só destaco a parte importante, que é o parágrafo 4º do artigo 65, aonde ali fica claro pela resolução do TSE que a prova do domicílio é feita pela declaração do próprio eleitor. Ali diz, subsistindo dúvida quanto à idoneidade do comprovante de domicílio apresentado ou ocorrendo a impossibilidade de apresentação de documento que indique o domicílio do eleitor, declarando este, sob as penas da lei que tem domicílio no município, o juiz eleitoral decidirá de plano ou determinará as providências necessárias à obtenção da prova, inclusive por meio de verificação in loco. Para o caso de transferência, que é o caso dos autos, aduz a Lei 6.996 de 82, artigo 8º. A transferência do eleitor só será admitida se satisfeitas as seguintes exigências. Inciso 3. Residência mínima de 3 meses no novo domicílio declarada sob as penas da lei pelo próprio eleitor. Verifica-se, pois, que tanto para o listamento originário quanto para a transferência, a declaração, para ser apta a produzir efeitos, precisa estar assinada pelo próprio eleitor, não havendo em nenhum lugar qualquer previsão de que declaração de terceiro, por si só, será apta ao fim colimado. Nesse sentido, não vejo relevância jurídica, o que exclui a tipicidade material, mas não formal, nas declarações assinadas pela recorrente, o que afasta a ocorrência do crime do artigo 350 do Código Eleitoral. Consigno obter dictum que, no futuro, caso resolução do TSE admita a declaração de terceiros como prova hábil de domicílio, a conduta que é apurada passa a ter relevância penal, o que, no momento, não possui. A propósito desse entendimento, o Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso do Sul já teve a oportunidade de assentar que, aí estou citando um precedente do Tribunal do Mato Grosso do Sul, exatamente nesse sentido, que a declaração de terceiro ela não é capaz de ofender o bem jurídico porque ela não tem força própria para a declaração de domicílio. Cito outro precedente do TSE, fazer questão de ler, estou citando a fonte no voto que Vossa Excelência tem acesso. Ele diz, esta Corte firmou compreensão de que, para a caracterização do delito do artigo 350 do Código Eleitoral, exige-se que o documento no qual consta informação falsa tenha sido preparado para provar, por seu conteúdo, fato juridicamente relevante. Continuo. A doutrina, de igual modo, assenta que, e aqui estou trazendo também a doutrina sobre a necessidade de relevância jurídica do documento. Continuo. Assento que no parecer do Ministério Público Eleitoral nessa instância, a despeito de sustentar ser o crime de mão própria, também utiliza o fundamento da falta de relevância da declaração, afirmando que, aspas, atos de terceiros que visem a corroborar com as informações prestadas pelo eleitor são de todo irrelevantes para o deferimento da transferência, fecha aspas. Assim, diante da inexistência de qualquer relevância na declaração prestada pela recorrente, não possui qualquer força para o fim de alistamento ou transferência de eleitor, a absolvição se impõe. E aqui, senhor presidente, eminentes pares, eu estou utilizando também um outro fundamento para absolvição, que é no sentido de que a prova testemunhal demonstrou que tanto Ana Paula quanto o Jairce tinha algum tipo de vínculo com a cidade de Santo Antônio de Le Verger. Elas tinham inscrição eleitoral lá,
O sítio era aliás, é da família, inclusive integrou inventário, a prova de que elas estavam lá sempre aos finais de semana. Então, estou citando aqui toda a prova testemunhal. E também por esse fundamento, em decorrência daquela questão da diferenciação na Justiça Eleitoral do domicílio civil para o domicílio eleitoral, eu constato de que há sim certo vínculo para que elas se inscrevessem eleitoras ou fizessem a transferência para lá. E digo aqui já, chegando ao fim, que no campo jurisprudencial admite-se como domicílio eleitoral qualquer lugar em que o cidadão possua vínculo, seja ele familiar, cito a fonte, um precedente do TSE, patrimonial, cito outro precedente do TSE, efetivo social ou comunitário, cito um precedente do Tribunal Eleitoral de Minas Gerais, ou o lugar onde o candidato das eleições imediatamente anterior obteve a maior parte da votação. Também cito precedentes e concluo. Destarte, não restou configurado o crime imputado. Com essas considerações, em parcial dissonância quanto ao fundamento, mas em harmonia quanto à conclusão do parecer escrito do Ministério Público, que foi retificado, né? Vossa Excelência, está opinando pelo desprovimento, né? Claro. Não, fui eu que escrevi esse parecer para data de ontem. Então eu precisaria olhar. O parecer que os senhores estão vendo foi o parecer que consta como o último parecer no meu sistema lá da Procuradoria e que eu inseri igual aqui. Pode acontecer de o parecer ter sido juntado no processo fisicamente está errado. Entendi. E é isso Pode ser que tenha sido minutado um parecer naquele sentido e houve uma... Sim. É o que está nos autos, eu fui pelo que está nos autos. Isso. Então o que pode ter acontecido foi, veio um parecer com essa ementa, alguém trocou tudo e não salvou o parecer no sistema. E o que veio foi outro parecer. O parecer que está nos autos realmente é diverso. Douglas? Não vai ser. Eu não me recordo, os autos devem estar aí. Aqui está com o Dr. Douglas no sistema. Hã? Parece que no sistema está do Dr. Douglas, subscrito por ele, não? Sim, mas fui eu que inseri com base no que estava nos nossos arquivos da Procuradoria. Né? Obviamente que se o parecer que está aqui pode ser outro. Né? Acho que seria interessante checar. De qualquer forma, eu estou modificando o parecer. Né? O senhor está votando pela absolvição? Isso, eu estou concluindo, dou provimento ao recurso para absolver a recorrente dos crimes imputados no termo do artigo 3861 e 3 do CPP. Certo. Bom, como vota o digno revisor, doutor Divanir Marcelo? Obrigado, senhor presidente. Bom dia, eminentes pares. Eu acompanho o voto proferido pelo relator, fazendo apenas dois destaques em relação a tudo que foi bem fundamentado, na minha opinião, principalmente pelo fato de que não vislumbro falsidade da declaração em virtude de que o domicílio eleitoral ele tem uma classificação, uma constituição distinta de domicílio civil e nos autos, na minha compreensão também, restaram comprovados os elementos necessários à comprovação desse domicílio eleitoral em Santo Antônio do Leveger. E também, com relação ao próprio fundamento, embora haja divergência quanto à questão do parecer que está nos autos ou não, mas eu sigo também o entendimento do relator quanto à questão de que esse crime, em minha opinião, também não pode ser classificado como um crime de mão própria, mas sim como um crime comum, certo? De modo que a conduta praticada pela ré se torna irrelevante para fins da classificação do tipo penal ou do enquadramento no tipo penal previsto no artigo 289 em questão. Portanto, acompanho o voto do relator. Só para poder fazer uma interrupção, uma breve interrupção, está ligado já aqui. Realmente, o parecer que eu lancei é do dia 29 de junho e ele foi alterado, provavelmente obviamente pelo próprio Douglas, nesse sentido que o senhor disse, e é de 4 de julho. Infelizmente, eu não tinha esse parecer digitalizado na Procuradoria. Entretanto, eu sustento a modificação que eu fiz com base no parecer original que eu tinha e mais observações calcadas no próprio relatório do senhor. Ok.
Como vota o digno segundo vogal, desembargador Pedro Sakamoto? Senhor presidente, eu vou pedir vista desses autos para melhor análise da questão. Certo. Os demais colegas aguardam? Aguardo. Então, conclusão, o julgamento adiado em razão do pedido de vista do segundo vogal, desembargador Pedro Sakamoto, depois em que o relator e o revisor proveram o recurso. Em mesa, o 2.4 da relatoria do colega Dr. Paulo César Alves Sodré é um mandado de segurança referente ao processo número 53947, classe RP, notificação, designação de audiência, São Félix do Araguaia, 15ª Zona Eleitoral, eleições 2016, pedido de concessão de liminar foi impetrado pela Patrícia Paiva Alencar e impetrado é o juízo da 15ª Zona Eleitoral de São Félix. Com a palavra o digno relator. Senhor presidente, trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar, inaudito até a pars, impetrado por Patrícia Paiva Alencar, tendo como autoridade coatora o juiz da 15ª Zona Eleitoral de Mato Grosso, São Félix do Araguaia. De acordo com o impetrante, o Ministério Público Eleitoral ajuizou perante a 15ª Zona Eleitoral representação específica por captação ilícita de sufrágio, sendo que o magistrado, sem ouvir a representada, a hora impetrante, de plano, designou audiência para o dia 14 de dezembro de 2016, incorrendo os seguintes erros ou nulidades. A. Os autos foram concluídos ao magistrado às 15 horas e 47 minutos do dia 7 de dezembro de 2016 e após singelos 4 minutos, a decisão já havia sido proferida. Assevera o impetrante que de duas uma, ou o magistrado já tinha conhecimento dos fatos e o despacho estava pronto desde muito antes, o que demonstra parcialidade, ou se trata de profissional com uma velocidade laborativa acima do que a capacidade humana permite. B. Quando no despacho, na representação contra a impetrante, o magistrado estava em gozo de licença gala, em decorrência de seu casamento. Se estava afastado da jurisdição, na justiça comum, da mesma forma estaria afastado da jurisdição eleitoral, motivo pelo qual não poderia o magistrado ter despachado inicial, tornando o ato nulo, inexistente. A notificação do impetrante não foi acompanhada de cópia de todos os documentos e mídias que instruem inicial. Descumprimento por parte do magistrado do rito que deve reger a ação de representação por captação de sufrágio, o qual deveria ter sido aquele previsto no artigo 22 da Lei Complementar 64/90. Houve ofensa devido ao processo legal, pois o prazo para a defesa termina no dia 12 de dezembro, sendo que a audiência está designada para o dia 14, inviabilizando o contraditório em ampla defesa. Requereu, ao final, a concessão de liminar sem oitiva da parte contrária para que seja anulada a audiência, agendada para o dia 14 de dezembro de 2016, bem como nova notificação com acompanhamento integral dos documentos que instruem a inicial. No mérito, seja concedida a segurança para anular a audiência já designada, com a devolução do prazo para a apresentação da defesa. Após vislumbrar a existência do fumus boniuris do período que mora, concedi parcialmente a liminar, não para anular a audiência, mas sim para suspender a sua realização até a apreciação do mérito. Informações da autoridade coatora, as folhas 112, limitou-se a comunicar o cumprimento da decisão proferida por esse relator, bem como a requerer que esse tribunal apreciasse, entre aspas, o mérito para fins de renovação dos atos até então praticados e prosseguimento dos autos, afirmando ainda que a presente ação mandamental havia perdido o objeto, uma vez que a audiência fora suspensa e não se realizara. Ouvida, a Procuradora-Geral Eleitoral manifestou-se pela perda parcial do objeto do mandado de segurança no que diz respeito à realização da audiência, porquanto a audiência que se pretendia anular, suspensa por decisão precária e superficial, não se consumou na data programada, sendo necessário que ela seja redesignada em futuro despacho. Aqui houve um problema de redação. Quanto ao pedido de devolução do prazo para a defesa, requereu fosse a ordem denegada, porque não foi demonstrado o prejuízo efetivo suportado pelo impetrante no termo do parágrafo 1º do artigo 222 do CPC, devendo os atos já praticados serem aproveitados, consoante dispõe o parágrafo único do artigo 283 do CPC.
O mesmo raciocínio aplicou ao fato de a intimação não ter sido acompanhada de documentos, uma vez que comprovadamente a advogada da impetrante teve acesso aos autos e dele extraiu cópias que lhe permitiu apresentar a defesa no tempo hábil. Devidamente intimada, manifestou-se a impetrante pugnando pelo prosseguimento de feito e solicitou a remessa aos autos ao Ministério Público para apreciação dos pedidos remanescentes. A Procuradoria, ouvida novamente, ratificou o parecer anterior pela denegação da segurança. É o relatório. Então, a sustentação oral, o assessor da Procuradoria. Mantenho o parecer. Mantido o parecer, retorna a palavra ao doutor relator. Só um esclarecimento. Como se trata de perda de objeto parcial, eu vou apreciar no próprio voto, ao invés de fazer separadamente, até porque eu tenho entendimento diverso do Ministério Público. 2 foram os pedidos constantes da inicial. A. Anulação da audiência designada para o dia 14 de dezembro de 2016 e B. Nova notificação com acompanhamento integral dos documentos que instrui a inicial, devolvendo-se o prazo para a apresentação da defesa. As folhas 100 e 101, ao conceder a liminar, apreciei somente o primeiro pedido. Entretanto, ao invés de anular a audiência, apenas suspendia sua realização, mesmo porque não havia como anular algo que sequer havia sido realizado. Por oportuno, transcrevo parte da mencionada decisão. Eu vou pedir, venho e vou ler, porque para ficar bem claro o meu raciocínio nesse voto. Sem analisar todas as possíveis irregularidades processuais apontadas pelo impetrante, já com a advertência de que só se admite mandado de segurança contra a decisão judicial em caso de teratologia e inexistência de recurso cabível, vislumbro, ao menos parcialmente, a existência do fumus boniuris do período que mora. Isso porque há evidência de que o magistrado, quando efetuou o despacho, estava despido de jurisdição, seja na Justiça Estadual, seja na Justiça Eleitoral. Com efeito, pelo documento de folha 94, comprova-se que o magistrado comunicou à Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que a partir do dia 3 de dezembro de 2016 ele estaria gozando de licença gala, tanto solicitou a sua dispensa do plantão regionalizado do Polo 11º nos dias 3 e 4 de dezembro de 2016. Ora, consoante o artigo 72 da LOMAN, a licença gala é de 8 dias. Logo, no dia 7 de dezembro de 2016, quando proferiu o despacho, recebendo a representação e designando a audiência, o magistrado ainda estava de licença gala e, portanto, não estava no exercício da jurisdição, seja na Justiça Estadual, seja na Justiça Eleitoral. Isso porque, de acordo com o artigo 13 do Regimento Interno TRE, os juízes eleitorais, quando estão afastados de licença da Justiça Comum, automaticamente ficam afastados da jurisdição eleitoral pelo mesmo período. E aqui está transcrito o artigo 13. Os juízes do tribunal, os juízes eleitorais serão anunciados automaticamente por igual prazo, em consequência, afastamento, licença ou férias que hajam emitido Justiça Comum. Já o período que mora também se faz presente, pois a realização da audiência no dia 14 de dezembro, em se comprovando ao depois a efetiva nulidade do despacho do magistrado, em período no qual estava até prova em contrário de licença gala, pode produzir provas em desfavor do impetrante em processo que, ao fim e ao cabo, pode vir a ser considerado nulo de pleno direito. Em decorrência da concessão da liminar, a audiência não se realizou, motivo pelo qual a autoridade coatora e a Procuradoria Regional Eleitoral se manifestaram pelo reconhecimento da perda de objeto em relação a tal ato processual. Contudo, penso de forma diferente. Ora, em verdade, o que tivemos nesse caso concreto foi a concessão de uma medida liminar de natureza satisfativa, é dizer, com a concessão da liminar, exauriu o próprio pedido de mérito contido na inicial. Ainda que o impetrante tenha pedido a anulação e esse relator tenha concedido a suspensão, fato é que com a concessão da liminar, exauriu-se naquele exato momento o pedido contido na inicial. Coisa diversa é a perda de objeto de forma superveniente, seja pela demora em se apreciar o pedido, quando antes de proferir a decisão haja a perda do objeto, ou, mesmo tendo sido proferida a decisão em tempo hábil, ocorra retratação por parte da autoridade coatora, quando, por exemplo, o impetrado revoga o ato questionado judicialmente. Veja-se que nos 2 exemplos acima, por fatores externos à decisão judicial buscada em juízo, não mais subsiste o interesse processual. Já no caso presente, não houve a perda do objeto, pois este foi, entre aspas, entregue ao impetrante em decorrência da própria decisão judicial liminar. Nesse sentido, colaciona o presidente do STJ, mandado de segurança. O cumprimento de liminar concedido em mandado de segurança, ainda que satisfativa, não retira o interesse dos impetrantes no julgamento do mérito do right, momento em que, após a análise pormenorizada dos autos, poderá ser confirmada ou revogada a medida. Agravo regimental
relator Jorge Mussi, ministro Jorge Mussi. Assim, tendo sido concedida a liminar para a suspensão da audiência, o principal objeto do feito foi alcançado em decorrência da natureza satisfativa da liminar, mas não que tenha ocorrido a perda do objeto. Ainda em relação à suspensão da audiência, convém transcrever o artigo 71 da LOMAN, que veda ao magistrado o exercício da jurisdição quando estiver em gozo de licença. Contudo, essa vedação não é absoluta, pois se o processo tiver sido concluído antes do início da licença e não havendo contraindicação médica, pode o magistrado despachar no processo mesmo estando de licença. É o que diz o artigo 71, peço vênia para ler apenas o parágrafo único. Salvo contraindicação médica, o magistrado licenciado poderá proferir decisões em processo que, antes da licença, lhe hajam sido concluídos para julgamento ou tenham recebido o seu vício como relator ou revisor. Continuando, vê-se, portanto, que não é absoluta a regra que impede o magistrado de praticar atos processuais quando está de licença ou de férias. Nesse sentido, trago à colação 2 precedentes do STF. Um precedente mais antigo, que é o HC 76874, de 98, da lavra do ministro Maurício Corrêa, ele diz, com muita força até, não há lei que proíba que o juiz trabalhe durante as férias. Assim, a autorização do tribunal para que o juiz viaje para o exterior não lhe subtrai a jurisdição. É o que basta, é o que importa aqui. O outro precedente do ministro Marco Aurélio, mais completo, diz: o magistrado em gozo de férias deve realmente cessar a atividade judicante. A regra não afasta a exceção quando, ante o grande volume de processos, ante a preocupação com o jurisdicionado, retorna e pratica atos em certo processo. Aqui de lavra do ministro Marco Aurélio. Logo, se o próprio STF admite em caso específico a prática pelo magistrado de atos jurisdicionais, mesmo estando de férias, o mesmo vale para os atos praticados pelo magistrado quando ele estiver de licença. É bem verdade que, nesse caso, quando foi feita a conclusão do processo ao magistrado, ele já estava em licença gala. Só vou voltar um pouco a esse voto do ministro Marco Aurélio. Eu até tentei transcrever, acabei que acho que não gravou. No voto dele, ele faz uma ironia, como é muito peculiar o ministro Marco Aurélio, que nesse processo que ele foi relator, ele voltou de férias, sem interromper as férias, e no dia 19 de janeiro, ele diz isso com todas as letras, ele pediu vista do processo, pediu para incluir em pauta. E ele brinca, será que esse processo é nulo então? Porque eu estava de férias, e eu vi, reli e coloquei em pauta esse processo. Foi um mero despacho dele, então ele estava de férias e praticou um ato, que segundo ele não seria nulidade. Logo, repetindo, se o próprio STF admite, em casos específicos, a prática pelo magistrado de atos jurisdicionais, mesmo estando de férias, o mesmo vale para os atos praticados pelo magistrado quando ele estiver de licença. É bem verdade que, nesse caso concreto, quando foi feita a conclusão do processo ao magistrado, ele já estava em licença gala. O raciocínio aqui explicitado tem por finalidade apenas evidenciar que, se não é absoluta a vedação do ato praticado pelo magistrado durante essas férias, presidente do STF, ou estando de licença, exceção prevista na LOMAN, quando o ato é praticado nessas condições, antes de considerá-lo ilegal, é preciso referir se houve alguma justificativa, bem como se houve efetivo prejuízo ao jurisdicionado. Nesse sentido, ao suspender o ato processual e solicitar as informações do magistrado, assim me manifestei. Ressalto que não se afasta a possibilidade da total legalidade do ato praticado pelo magistrado, podendo-se concluir, após as informações, que, inclusive no momento do despacho, ele não estava de licença. Contudo, pelos documentos juntados aos autos, o que se tem é exatamente o contrário. Com as informações que hão de vir, certamente os fatos poderão ser aclarados pelo douto magistrado. Contudo, agora retomando, ao prestar as informações, o nobre magistrado sequer se deu ao trabalho de justificar o motivo da prática do ato quando estava de licença gala. Por isso, se demonstrou acertada aquela decisão ao suspender o ato questionado, qual seja a audiência. Resta ainda a questão do efetivo prejuízo, uma vez que a vedação da prática do ato jurisdicional pelo magistrado durante as suas férias ou licença não é absoluta. Aspecto esse que abordarei em conjunto com o segundo pedido constante desse mandado de segurança. Quanto ao segundo pedido, qual seja nova notificação com acompanhamento integral dos documentos que instrui a inicial, devolvendo-se o prazo para a apresentação da defesa, a razão assiste à Procuradoria Regional Eleitoral.
Como bem ressaltado pelo órgão ministerial, não há que se falar em devolução do prazo para a apresentação da contestação, pois nenhum prejuízo foi apontado pelo impetrante que pudesse justificar a anulação daquele ato processual, como prevê o artigo 282, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Pois inexiste motivo para que o ato processual, palavras do Ministério Público, seja repetido por mero apego ao formalismo, em flagrante ofensa aos princípios da celeridade, efetividade e da economia processual. Com efeito, dispõe o parágrafo 1º do artigo 282 do CPC. O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte. Da mesma forma, prevê o parágrafo único do artigo 283 do CPC. Dar-se-á o aproveitamento dos atos já praticados, desde que não resulte prejuízo à defesa de qualquer parte. Tampouco merece acolhimento o pedido de nova notificação acompanhada de documentos acostados à inicial, haja vista que a impetrante teve farto acesso aos autos por meio de seus representantes legais, inclusive com a carga do processo no dia 8 de dezembro e devolução no dia seguinte, 9 de dezembro, conforme registro no Sistema de Acompanhamento de Documentos do Processo, SDP. E protocolização da contestação no dia 12 de dezembro de 2016, revelando-se, portanto, que o direito amplo à defesa lhe foi devidamente assegurado. Em resumo, muito embora o ato praticado pela autoridade coatora tenha ocorrido quando ela estava de licença gala, o que não se admite como regra, mas comporta exceções. Fato é que o único prejuízo concreto a ser suportado pelo impetrante já foi afastado pela concessão de liminar por esse relator, a suspensão da audiência. Em tese, deveria ser determinada, sim, a realização de nova citação e devolução do prazo, pois o despacho efetuado pelo magistrado ocorreu quando ele, repito, estava de licença gala. Contudo, considerando a exceção contida na LUMAN, parágrafo 1 do artigo 71, embora aqui não haja uma correspondência integral entre o texto da norma e o caso concreto. 2. Precedente do STF, no HC 76784 e 92676. E o fato de que prejuízo algum houve ao impetrante, que não só teve acesso aos documentos constantes dos autos, como também ofertou a sua defesa no prazo legal, não há como dar guarida à pretensão contida nesse mandamos, pois não há nulidade sem prejuízo. Ademais, há de se considerar o fato que a audiência era para ter sido realizada em 14 de dezembro de 2016. E já estamos em 18 de abril de 2017, ou seja, o processo está paralisado já há 4 meses, o que é incompatível com a celeridade processual que se busca alcançar nas demandas eleitorais. Poderia ter o magistrado, ao prestar as informações, ter dito que em São Félix da Araguaia não existe outro juiz, só tinha ele. Ele estava na cidade despachando o processo. Só que isso ele não fez, né? Poderia muito bem ter facilitado o trabalho. Posto isso, em dissonância parcial com o parecer ministerial, eu digo parcial, doutor Kleber, porque Vossa Excelência pede pela denegação e a questão da perda do objeto, mas ao fundo acaba sendo a mesma coisa. Concedo parcialmente a segurança, tão somente para confirmar a liminar já concedida, que suspendeu a audiência, mantendo vários demais atos processuais já praticados, autorizando, por consequência, o prosseguimento da demanda com a designação de nova audiência pelo juiz impetrado. Antes de finalizar, nesse voto do ministro Marco Aurélio, ele tem uma expressão muito interessante também, que curiosamente esse que ele foi relator era um recurso contra a decisão do juiz Sérgio Moro, que na época era da 2ª Vara Criminal e não da 13ª. Ele diz: só seria nulo um ato praticado nas férias, licença, se tivesse algo apaixonadamente comprovado, uma vinculação efetiva com as partes, com o processo, algo que... Suspeição, exatamente. Como não é, ele diz, ou então se o juiz estivesse suspenso por processo administrativo disciplinar, que não é o caso. Portanto, senhor presidente, é como voto. Como vota o doutor Rodrigo? De acordo com o eminente relator. Tem algum voto divergente? Não, senhor. Quero manifestar, presidente. Pois não, então vamos colher o voto. Eu vou pedir vênia ao... Marcos Faleiro, acompanha o relator. Desculpa. Agora sim, o senhor doutor Ulisses. Vou pedir vênia ao relator e eu pelas seguintes razões. Primeiro, o artigo 71 da LOMAN é muito claro e vou tratar das exceções que foram abordadas. Mas ele diz o seguinte: o magistrado licenciado não pode exercer qualquer das suas funções jurisdicionais ou administrativas, nem exercitar qualquer função pública ou particular. Parágrafo único.
salvo contraindicação médica, o magistrado licenciado poderá proferir decisões em processos que, antes da licença, lhe hajam sido conclusos para o julgamento ou tenham recebido o seu visto como relator ou revisor. Quando o magistrado, em primeira instância, saiu de licença gala, ficou um substituto no seu lugar. Na cidade não. Na cidade Então, um substituto não. natural, Sim, que seria claro, um juiz claro. natural para demandas urgentes. De modo que, como o processo não foi concluso ao magistrado antes da licença, caberia a quem decidir se mandaria para o magistrado A ou para o magistrado B. Isso me parece que violaria o princípio do juiz natural, porque a Secretaria da Zona Eleitoral ficaria, através da sua discricionariedade, podendo enviar ao substituto que foi designado pelo tribunal no âmbito da sua licença gala, ou enviar para o magistrado que estava de licença e qualquer um despachando estaria bem. Me parece que não. Me parece que, no caso da conclusão antes da licença, aí sim se justifica. E foi exatamente o que o ministro Marco Aurélio fez. Esse processo em que ele deu essa decisão e pediu pauta, com certeza foi concluso a ele antes do início do período de férias. Pois, quando o Supremo Tribunal Federal, e também vou trazer aqui como exemplo, inicia suas férias no dia 1º de janeiro a dia 31 de janeiro de todos os anos, quem é o juiz natural das medidas urgentes é o seu presidente ou o seu vice-presidente, dependendo da modalidade em que eles trabalham, quinzenalmente há esse ajuste. Quando o processo, então, ingressa no Supremo nesse período, ele é distribuído a um relator entre os 10 outros ministros, e a despeito de ser distribuído ao relator entre os 10 outros ministros, ele não vai ao relator, ele vai ao presidente do tribunal, porque ele é o juiz natural. No entanto, se o processo foi concluído ao ministro antes das férias, ele pode despachar, pode deferir liminar, ele pode, e isso é muito comum acontecer, haver decisões no período de férias, porque, como diz a exceção da Lomon, que trata de licença, mas aqui estou usando o exemplo das férias, ele ingressou no gabinete do magistrado antes do período de férias. De modo que, senhor presidente, eminente relator, eu não vejo como nós admitirmos a prática de atos jurisdicionais pelo magistrado de primeiro grau. Haveria a possibilidade de falar do prejuízo, né? Mas qual seria o prejuízo? Ora, ele despachou a inicial e designou a audiência. Ele não era o juiz natural da causa naquele momento. Poderia o juiz natural da causa, inclusive, extinguir a ação sem julgamento do mérito. Nós estamos falando em hipótese. Nós não vamos ficar entrando nessa linha de raciocínio. O que o juiz natural, que era o juiz que substituiria, iria fazer? Acredito que não compete a nós. Fato é que ele despachou num processo quando não poderia. De modo que, pedindo vênia, eu concedo a segurança para anular o ato impetrado, determinando que outro seja praticado pelo juiz natural com jurisdição no momento da sua prática. Senhor presidente, me permite só fazer uma contraposição. De fato, essa dúvida eu tive, doutor Rabaneda. Tanto é que eu trabalho com a questão do prejuízo. Primeiro, pela jurisprudência do STF, ao contrário do que possa parecer, ele não entende, o STF, a divergência no STJ, ele não entende que o ato seja inexistente. Se o ato não é inexistente, há de se analisar qual o efetivo prejuízo. Eu ia até trabalhar a questão do princípio da formalismo moderado, mas é mais aplicado na área administrativa. Qual que é o efetivo prejuízo? Não houve. Por quê? Não houve porque esse relator suspendeu a audiência. Se tivesse ocorrido a audiência, até que poderia ter tido prejuízo. Como não houve prejuízo, a parte apresentou a defesa no prazo legal, o processo está parado. Então, eu entendi que seria um formalismo exagerado. É claro que naquele momento, eu até disse, no artigo 71, eu disse que não se aplica, não há uma correspondência completa, porque foi concluído depois que ele estava de licença. Isso eu deixei muito bem claro naquilo que Vossa Excelência disse. A questão é, dada a celeridade processual, os atos já foram praticados. Então, tentando apenas contemplar o princípio da celeridade processual e a inexistência de prejuízo que existe tanto lá no direito penal quanto aqui no processo civil, se não há prejuízo à parte, ao CPC, por que eu vou declarar a nulidade? Declararia-o se esse ato fosse considerado inexistente, mas pela jurisprudência do STF, esse ato não é declarado inexistente. Ele admite que em casos especiais seja praticado esse ato. Então, ainda que eu entenda que o juiz não deveria ter despachado, ele despachou. E não trouxe prejuízo concreto a nenhuma das partes, pelo contrário, só a celeridade processual. Foi por isso que, por uma solução
de construção, de tentar dar celeridade processual, que eu estou considerando parcialmente apenas para manter aquela liminar. Dr. Paulo, mas eu não discordo de Vossa Excelência. Dr. Paulo, Dr. Ulisses, senhor presidente, apesar de já ter votado, me permite? Sim. Até para contribuir, a consequência prática do voto do eminente relator é exatamente, tendo em vista a concessão da medida liminar, que já suspendeu o ato processual, que efetivamente poderia causar um prejuízo grave à parte, que seria a realização da audiência, a consequência prática é conceder a segurança tão somente para confirmar a liminar, em outras palavras, reafirmar que a suspensão da audiência foi adequada e retornar para o próprio juiz, hoje já não havendo divergência sobre ser ele o competente, porque ele já está na ativa novamente, para que ele esteja autorizado a praticar não só o ato que Vossa Excelência registrou no dispositivo do voto do senhor, que seria a eventual designação da audiência que foi suspensa, mas também, eventualmente, fazer uma análise mais aprofundada, podendo chegar até a conclusão de indeferimento da inicial e tudo mais. Ou seja, a consequência prática, a meu ver, é exatamente essa. Ou seja, retorna os autos, o poder para que o juiz natural reavalie, estando autorizado a redesignar a audiência que foi suspensa, ou eventualmente tomar toda e qualquer decisão que esteja ao seu alcance, quem sabe até, por hipótese, eu sei que o senhor falou nesse sentido, reavaliar os requisitos da petição inicial. Ou seja, a consequência prática é autorizar o juiz competente a reavaliar a questão. Perfeito. Senhor presidente. Pois não, doutor. Só corroborando, senhor presidente, desculpa pela ordem em questão, o princípio pas de nullité sans griffe, se pronunciar em francês, ele já temos entendimento do STF e do STJ, inclusive pela aplicação do princípio nos casos de nulidade absoluta em processo penal, que se pode aplicar no processo penal, quanto mais nesse tipo de ação. E vejo claramente que é o caso, uma situação bem simples, simplória no nosso entendimento. Eu vou citar até aqui a jurisprudência da ministra Ellen Grace, no HC 85155, e do STJ HC 9996, São Paulo, entendendo dessa forma. Então, para nosso entendimento, a questão está bem esclarecida, tá? Acompanho o relator. Só um esclarecimento, senhor presidente. Essa decisão que é impetrada é a que recebeu a inicial e mandou processar a AEG, não é isso? Como é que é? A decisão de primeiro grau que é questionada no mandamos é a que recebe a inicial e designa a audiência. Isso. Não é mesmo? A questão do prejuízo, data vênia, e sem querer fazer réplica, me parece flagrante. O juiz não tinha jurisdição. E os exemplos que foram dados onde o Supremo, pelo menos ao que eu pude observar, admitiu a exceção, era um caso em que o processo estava concluso. Sinceramente. Agora, se o processo... doutor Luiz, o processo vai voltar agora, é o mesmo juiz que vai despachar. Eu não sei. Pode ser que ele esteja de licença de novo, que ele esteja de férias, e a gente anulando, vai para um outro juiz, ele tem que reapreciar a petição inicial. Fato é que, mantendo a decisão de primeiro grau como está a segurança, o juiz que recebeu o processo, que pode ser ele mesmo, vai dar sequência daí para frente. Mas a coisa não é tão simples. No caso de Curitiba, havia um juiz substituto. Então ele devia julgar. Mesmo assim, o STF não convalidou. Na Justiça Federal tem juiz titular e substituto. Então o juiz estava de férias. Eu acho que a dificuldade aí é saber se esse magistrado que praticou o ato processual que está sendo objeto da resignação via do mandado de segurança, se ele tinha ou não a jurisdição eleitoral. Jurisdição, não é competência. Primeira jurisdição. É uma justiça especializada. Se ele tinha essa jurisdição ou não. Se ele não tinha, obviamente que o ato está contaminado, né? Porque aí não se aplicaria também o princípio mencionado pelo Dr. Marcos, né? Embora a nova filosofia do Código de Processo Civil de 2015, ela permite a correção dos atos, né, para que seja apreciado o mérito. Agora, a ação de piso, me parece que ela poderia ser rejeitada, não poderia ser rejeitada pelo julgador? Não é só o fato da designação dessa audiência.
É apenas para... Claro, não, sim. Só tem para jurisdição. saber se realmente ele tinha ou não jurisdição. Quem o autor do ato processual praticado, se ele tinha ou não essa jurisdição. Só tem jurisdição eleitoral quem é juiz, como juiz, obviamente. Ou juiz estadual, ou juiz nem federal. todo juiz de direito. No primeiro grau, sim. E lá só tinha ele como juiz. Né? Então, como o STF já entendeu que... Quer dizer que aí, no caso, foi o próprio juiz que é o titular. Só que o fato que ele estava afastado em razão da licença de gala. Licença de gala. Mas no momento que ele... Aí é que é a questão. Se é licença de gala, eu tenho X dias para gozar. Ora, se eu retorno antes, não tem nada que impede que eu faça... É um direito, não um dever. Não tem. Concluso, né? Não tem. Se você retorna antes, retornou, recebe o processo igual você que Normal. Agora eu quero saber o juiz que estava substituindo, ele não recebeu esse processo por quê? Mas isso é uma questão da estrutura administrativa. Exato. Sim, mas o que eu estou dizendo é o seguinte, não, por isso eu reconheço que de fato o juiz não tinha jurisdição, tecnicamente falando. Mas o STF entende que mesmo estando de licença ou por extensão de férias... Mas ele retornou, ele apareceu lá e despachou, ele retornou a atividade. Estou pensando que fosse uma outra magistrado. Não, o mesmo juiz que estava lá. Né? Só a título de esclarecimento, é uma AIS segue o procedimento 22 do artigo... Isso. Então, esse despacho é só uma ordenação de notificação. É muito simples a questão, eu não vejo. Você pegar aqui, se for o procedimento, se eu não estiver equivocado, o artigo 22 da lei, ela fala, esse despacho é o seguinte, que se ordena a notificação do representado. É um simples despacho. Não é recebimento, poderia receber ou não. Entendeu? Tá aqui, eu vou testar o termo. Ordenará que se notifique o representado do conteúdo da petição, entregando-se-lhe a segunda via apresentada pelo representante. Isso não é um recebimento da denúncia. Não é que ele poderia receber ou não receber. Entendeu? É um simples despacho ordenando a citação e designando a audiência. Esse é o procedimento da lei. Eu já enfrentei outras questões referentes a esse tipo de despacho inicial, em que se ficou discutindo 1 ano, 2 anos, o recebimento desse procedimento do artigo 22. Esse despacho inicial não é uma decisão interlocutória, não sei como que está atualmente o Código de Processo Civil. Enfim, é um simples despacho de ordenação de citação. Não há prejuízo, ainda que haja prejuízo, o prejuízo seria presumido, entendeu? Nesse caso, aplica-se o princípio. Presta atenção na leitura o 22, 1A, o tipo de decisão proferida, ordenação de citação do representado. A questão é basicamente bem simples, nosso entendimento aqui também continua acompanhando o relator obviamente, na discussão. Bom, o doutor Ulisses então abriu divergência. Como vota o quarto vogal, o doutor Divanir? Com as devidas vênias ao voto divergente, eu acompanho o relator. Certo. O desembargador Pedro Sakamoto, quinto vogal. Senhor presidente, entendo que a medida mais justa daqui é exatamente a expressada pelo nobre relator. Não tem a menor dúvida. Mesmo porque não houve nenhum prejuízo para a defesa, foi suspenso, e tão somente nós estamos ratificando essa liminar, que foi suspensa a audiência. Logicamente, a defesa teve, então, esses 4 meses para o preparo da sua defesa e vai prosseguir a audiência. Estão pedindo vênia, o voto de divergência, instalado pelo doutor Ulisses Rabaneda. Eu acompanho na íntegra o voto do outro relator. Pois bem, proclama o resultado. O tribunal, por maioria, concedeu parcialmente a segurança, tão somente para confirmar a liminar já concedida nos termos do voto do doutor relator, em dissonância parcial do parecer ministerial. Vencido o terceiro vogal. Em mesa, o 2.3 da relatoria do Dr. Paulo César Alves Sodré, é um habeas corpus, pedido liminar, inaudita altera parte,
constrangimento legal, suspensão, anulação da ordem de comparecimento e oitiva em audiência referente ao processo 539/47/2016, classe RP, São Félix do Araguaia, da 15ª Zona Eleitoral. O impetrante é o Lenine Povos de Abreu e a parte impetrada é o juiz eleitoral daquela zona mencionada. O parecer, já adiantando, é pela concessão parcial da ordem para expedição do salvo-conduto em favor do paciente. Com a palavra o doutor relator. Senhor presidente, eu vou abreviar. Esse processo é decorrente do primeiro, eu vou fazer um relatório, até porque eu estou acompanhando o Ministério Público pela concessão. Houve um equívoco, o juiz determinou, recebeu nesse mesmo processo e determinou a notificação da representada para apresentar-se a defesa no prazo de 5 dias. Esse foi o despacho dele. Só que ao assinar o mandado notificação, saiu a seguinte expressão: para tanto, fica desde já marcada a audiência de oitiva das testemunhas do representante, da representada e de todas as pessoas nominadas no cheque, tal. Estou lendo a parte errada. Só um minutinho, só eu. No mandado de intimação. Cabe informar que a parte, após a devida intimação para depor em audiência, é obrigada a comparecer na respectiva oralidade, sob pena de condução coercitiva e de responsabilização criminal asília do artigo 330 do Código Penal. Então, no despacho, ele apenas determinou que ela apresentasse. No mandado de intimação, saiu essa pérola, né? Impetrado HC. Não, eu nem cheguei a conceder a liminar para suspender a audiência, porque já havia suspendido no mandado de segurança. O Ministério Público se manifestou pela concessão da liminar, porque de fato, do HC, porque de fato a parte não é obrigada a prestar depoimento, nem comparecer em juízo, muito menos prestar depoimento. E aqui eu trago vastas jurisprudências do STF, dando guarida à parte, e aí eu estou concedendo a segurança em consonância, embora o Ministério Público, doutor Cláudio, disse parcial, é total, que é a concessão do salvo-conduto. Houve apenas uma questão de terminologia ali. Eu estou concedendo o HC em consonância com o parecer do Ministério Público Eleitoral para conceder o salvo-conduto à paciente, dizendo que ela não é obrigada a comparecer e muito menos a prestar depoimento em juízo, porque o rito dessa ação não comporta a obrigatoriedade de depoimento pessoal. É como voto, senhor presidente. Ouça, seu doutor Procuradoria. O Ministério Público confirma o parecer, ratifica de que tem que ser concedido o salvo-conduto. Alguma divergência no plenário? Não havendo divergência, eu proclamo o resultado. O Tribunal, por unanimidade, concedeu a ordem indicada para efeito de expedir o salvo-conduto em favor da paciente, nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. Na sequência, trago 2.2, processo classe RE, recurso eleitoral, representação, doação de recursos acima do limite legal, pessoa jurídica, Várzea Grande, 20ª Zona Eleitoral, eleições do ano de 2014. O recorrente é a Liga Gás Distribuidora Limitada, microempresa, e o recorrido é o Ministério Público Eleitoral. Esse processo da relatoria do doutor Ulisses Rabaneda dos Santos, que está com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de recurso eleitoral interposto pela pessoa jurídica Liga Gás Distribuidora Limitada contra a sentença de folhas 74 e 76, prolatada pelo responsável juiz da 20ª Zona Eleitoral, que julgou parcialmente procedente a representação contra ela movida pelo Ministério Público Eleitoral, por doação acima do limite legal, condenando ao pagamento de multa eleitoral no valor de 5 vezes a quantia doada em excesso, R$ 44.384,84, qual seja, R$ 221.924,20, nos termos do parágrafo 2º do artigo 25 da resolução TSE número tal. Em razões de recurso, aduzo o recorrente que, embora reconhecendo ou admitindo, diz o recorrente, embora reconhecendo ou admitindo que o valor doado é composto de doações em espécie no valor de R$ 43.500, estimáveis em dinheiro no valor de R$ 35.326,96, não acolheu a alegação da representada, se referindo ao juiz,
de que o valor das doações estimáveis em dinheiro estão excepcionadas pelo parágrafo 7º do artigo 23 da Lei 9.504/97. E, com esse entendimento, continua o recorrente, considerou como valor das doações o valor apontado na petição inicial da representação, equivalente a R$ 78.826, e, em consequência, condenou a representada ao pagamento de multa no valor de R$ 221.924,20. A representada, ora recorrente, não efetuou doação em desacordo com a legislação de regência, porquanto o valor efetivamente doado pela mesma, em espécie, embora esteja além do seu limite legal, que era aproximadamente R$ 34 mil à época, na medida em que representa apenas 2,53% de seus rendimentos brutos auferidos no ano calendário 2013, anterior à eleição 2014. E aqui continua o recorrente. Na verdade, ele fala duas coisas. Primeiro, que o rendimento bruto do ano anterior ampara aquela quantia de doação. Segundo, que os bens estimáveis, a doação, né, de bens e serviços estimáveis em dinheiro seria uma exceção que não se aplicaria a ele, então ele quer decotar esse valor da condenação. Esse é o pedido recursal. Contra razões pelo desprovimento do recurso, a douta Procuradoria Regional Eleitoral em manifestação opinou pelo desprovimento do recurso. É o relatório. Ouça-se a douta Procuradoria. Mantenha o parecer. Mantido o parecer, retorna a palavra ao doutor relator. Senhor presidente, Pois não. só uma questão de ordem, eu me dou por impedido neste caso, tá? Está anotado o impedimento do doutor Ivanir Marcelo. No mérito, eminentes pares, eu estou desprovendo o recurso. A resignação da recorrente se fundamenta na aplicação da multa, pleiteando que se considere para o seu cálculo apenas o excesso do valor doado em espécie, afastando-se os valores estimáveis pela utilização de bens móveis e ou imóveis. Pois bem, resta incontroverso os autos que a recorrente doou para a campanha de Weiner Neves de Freitas nas eleições de 2014 a importância em espécie de R$ 43.500 e doação de bens estimáveis em dinheiro no montante de R$ 35.326,96, perfazendo um total de R$ 78.826,96. A recorrente argumenta que o documento Simples Nacional, Programa Gerador de Documento de Arrecadação, Declaratório, Ano Calendário 2013, Declaração Original de folhas 37, por ela apresentado, supostamente comprovaria receita no ano calendário de R$ 2.034.114,06. Analisando com vagar referido documento, especialmente o seu campo 2, dados de apuração, em seu subitem 2.1, apuração do Simples Nacional, constam duas informações que reputo relevantes para esclarecer a questão. E aqui colocando um quadro, tá, que eu extraí desse documento fiscal. E digo, a recorrente se equivoca ao tentar utilizar receita de ano calendário anterior, ou seja, do ano de 2012, para calcular o montante de doação autorizado para 2014. Então, no ano de 2012, ele realmente teve receita bruta de 2 milhões. Mas a doação foi em 2014, então nós estamos utilizando 2013, que é 1.722.000. Pedi que a sentença corretamente usou o valor de receita do ano calendário de 2013 para aferir o montante possível de ser doado em 2014. Ademais, a contrapor essa argumentação, temos a informação prestada pela Secretaria de Receita Federal do Brasil, atestando o rendimento bruto, e aqui estou dizendo sobre R$ 1.700.000. Mais adiante, aí é o segundo ponto agora. Em suas razões recursais, a recorrente admite que, em razão da sua receita no ano calendário 2013, no valor de R$ 1.722.058,21, e havendo o limite legal de 2%, poderia doar para campanhas eleitorais em 2014 apenas um montante de R$ 34.441,16. Fixadas essas premissas, é necessário enfrentar a tese da possibilidade ou não de aplicação para as doações efetuadas por pessoa jurídica da exceção do parágrafo 7º do artigo 23 das leis das eleições, em vigor à época, que assim estabelecia. Aqui no parágrafo 7º, para pessoas físicas, se excepcionava essa questão das doações estimáveis em dinheiro, doações de bens estimáveis em dinheiro. Então, para a pessoa jurídica, realmente tem essa exceção. Mas, no caso, nós estamos tratando de pessoa física. Né? Aliás, no caso, nós estamos tratando de pessoa jurídica, e aqui a exceção é só pessoa física. Parágrafo 7. O limite previsto no inciso 1 do parágrafo 1º não se aplica a doações estimáveis em dinheiro relativa à utilização de bens, móveis ou imóveis de propriedade do doador, desde que o valor da doação não ultrapasse R$ 50.000. Aqui estou citando um precedente
ministro Henrique Neves, do Tribunal Superior Eleitoral, exatamente nesse sentido, que essa exceção aplica-se apenas às pessoas físicas, não incidindo em relação a pessoas jurídicas. Faço os cálculos e vejo que o juiz chegou à conclusão correta. Apenas aqui no final estou dizendo o seguinte: deste modo, seguindo a firme jurisprudência da Corte Superior Eleitoral, não há reparos a ser efetuado na sentença subjulgada, que concluiu da seguinte forma. Estou colocando aqui, eminentes pares, a conclusão do juiz e digo: assim, havendo prova clara quanto ao valor da receita da empresa relativa ao ano calendário 2013, dos valores doados em espécie e dos estimáveis em dinheiro, que devem ser incluídos na contagem do excesso, só resta convalidar os cálculos apresentados de forma didática na sentença, embora apresente uma divergência matemática, por ter arredondado o valor do excesso arredondado para menos em 96 centavos, que pela insignificância os desprezo, já que acresceria meros R$ 4,80 na condenação, bem como violaria o princípio da não reformatio impérios. O juiz fez um arredondamento nos centavos, que deu uma diferença de R$ 4,00 a mais que ele deveria recolher. Não há recurso do Ministério Público e também seria insignificante. Com essas considerações, voto pelo desprovimento do recurso, mantendo intacta a bem lançada a sentença de primeiro grau. Como voto, senhor presidente? Muito bem. Há alguma divergência no plenário? Não? De acordo. Então, o senhor está negando o provimento ao recurso, não é isso? Proclama o resultado, o tribunal, por unanimidade, negou o provimento ao recurso para efeito de manter a sentença de primeiro grau que condenou o recorrente ao pagamento da multa no valor de R$ 221.924,20, 5 vezes a quantia doada em excesso, nos termos do voto do douto relator, em consonância com o parecer ministerial anotado, portanto, o impedimento do colega Livane. Apenas a questão da data da retificação da resolução, eminentes pares, há uma resolução 2001/2017 que trata do calendário semestral. Está verificando aqui o Breno, que no mês de maio nós temos a primeira sessão no dia 4, que seria numa quinta-feira, não é isso? Quinta-feira. Isso, a sugestão é que seja transferida da sexta. Que seria transferida do dia 4 para o dia 5, que é numa sexta-feira. Teremos a visita da secretária do TSE. Vai vir uma secretária do TSE tratar do assunto do processo judicial eletrônico. Então seria uma oportunidade de que todos estivessem aqui na sexta-feira. Faremos a sessão no primeiro momento da manhã e no segundo momento da manhã nós iríamos ouvir a exposição dessa secretária do TSE. Todos estão de acordo? Seria no dia 5 de maio, que é uma sexta-feira. Vai transferir a sessão que seria no dia 4, já aprovado pelo calendário, passando para o dia 5 de maio. Todos estão de acordo? De acordo. Então, estou de absoluto acordo. Apenas nessa data, na sexta, eu lamentavelmente não estarei. Perfeito. Então, retificado a data do dia 4 de maio para o dia 5 de maio, pelas razões já expostas. Eminentes colegas, não havendo mais nada a ser levado a julgamento nesta presente sessão, declaro encerrada.